Está começando Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu tenho o prazer e a honra de apresentar a você um dos nomes mais importantes da nossa cultura popular, mestre Mário Lago, ator, poeta, escritor, compositor de música popular e tudo mais. Mário é lenda viva, personagem, testemunha de toda a nossa história recente. Ele vai falar um pouquinho disso tudo aqui com a gente. Eu volto já já. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. A Nossa Língua Portuguesa de hoje recebe Mário Lago, que dispensa apresentação, o Brasil todo conhece seu trabalho, Mário. Você que brilhou e brilha numa série de territórios da cultura. E eu começaria falando, Mário, você é filho de maestro, né? Seu pai era maestro. Meu pai era maestro, também violinista, pianista e maestro também. Filho de músicos. Minha mãe, filha de músicos e irmã de músicos. Consequentemente, no que eu saí, só podia sair. Estudei direito, mas botei o diploma em cima do armário, fiz a vontade de minha mãe, agora eu vou fazer o que quero. Eu já escrevia. Foi ela que quis que você fizesse. Olha, eu consegui dizer você, tá vendo? Ó, combinamos tanto isso lá fora e eu consegui aqui. Foi ela que quis que você fizesse direito. Porque minha mãe tinha um grande sonho na vida dela, né? Eu era magro, alto, eu tinha um bom físico para usar casaca, né? Então minha mãe queria primeiro que eu fosse concertista. Estudei piano até o 6º ano com a dona Lucília Villa-Lobos, mas no 6º ano eu já comecei a gostar de samba, larguei. Então minha mãe ficou com o delírio do embaixador. Eu tinha um físico para embaixador, eu podia usar casaca, não? Eu tinha um físico para casaca. Eu Itamaraty, não. Eu fui usar casaca numa peça como ator. Sim. E isso tudo nos leva a pensar no seguinte, tem a ver a história da formalidade, do formalismo. Nessa época as pessoas tinham esses desejos de cumprir essas etapas de formalidade, o filho médico ou engenheiro ou advogado, essa história toda? E no século passado também tinha o filho padre, não? Padre também? E no meu tempo, eu sou de 1911, ter um doutor na família era importante, sim, não é? Sim. E eu fiz a vontade da velha, está aqui o diploma, mamãe. Vou armar. Bom, e me diga uma coisa, o parnasianismo ainda dava os seus suspiros. Isso tem a ver com a sua formação de poeta? Que herança você recebeu dos parnasianos? Como é que foi o seu despertar para o texto, para a escrita, juntando com essa coisa do direito e por aí vai? Como é que é essa história? Bom, como eu vinha dizendo, eu me tornei leitor mesmo, ledor, no Colégio Pedro II, em 1923. Por quê? Faltou um professor, então tinha aquela hora vaga, vamos para a biblioteca. E eu, professor de física, eu fui para a biblioteca e pedi um livro de física. E o bibliotecário, que era o Jarbas Andréa, disse, meu filho, se você não teve aula de física, por que vai estudar física? Olha, eu vou dar para você ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. E foi como eu me viciei em ler. E, evidentemente, eu sou da época do parnasianismo, né? Sim. Eu vi lá que eu recitava os potes, né? De forma que foi essa formação toda minha, não é? Depois me tive sempre com teatro, assistindo muito teatro. Via Procópio Ferreira, via Leopoldo Frois representar. Eu sempre tive uma quedazinha para o teatro, né? Mas eu quero voltar ainda ao estudante Mário Lago. Você teve aula com o Antenor Nascentes, é isso? E José Oiticica, no Colégio Pedro II. E o Antenor Nascentes, para quem não sabe, é um dos grandes linguistas deste país, deixou uma obra toda. Aliás, um trabalho dele importante são os dicionários dele e toda a obra linguística do Antenor Nascentes, que você que quer estudar letras, que quer estudar língua, precisa conhecer. E diga. Eu até, quando encontrei com ele, porque eu fui banco de honra com ele, né, no Colégio Pedro II. Eu, quando encontrei com ele, estava a Aurora fazendo sucesso, eu digo, professor,
eu quero lhe pedir desculpa, né? Veja só que bom que era, e não que bom seria. Ele disse, não, meu filho, esse que bom que era, esse que aqui, justificou o era. Ficou mais gostoso, ficou mais, como os italianos dizem, orecchiabile. E ele era a favor da escrita já simplificada? Simplificada. Isso antes da reforma de 43? Ela com um L só, ditongo sem o PH que tinha no meio, tísica sem o fi, THY, não é? Era tísica demais, por isso que ninguém ficava bom de tísica, porque era uma palavra tão complicada para escrever, que a pessoa, quando acabava de dizer a palavra, estava tísico. Você pegou a reforma de 43, né? Houve uma reforma ortográfica em 1943, você pegou a mini-reforma de 71, né? E estão querendo fazer outra aí, né? Estão querendo... O que você pensa disso? Como é que essas reformas passaram pela sua vida? Olha, eu vou decepcionar vocês, porque eu não conheço a reforma de 43. Nunca tive peito, vamos dizer, fôlego, para ler uma reforma. Tem artigo, item, parágrafo. Não. Razão porque eu abandonei o curso de Direito, era muito artigo para mim. E eu não tenho essa disciplina, não. E eu cometo erros de grafia, eu sei que cometo erros. Quer dizer, porque não foi tão assim rígida quanto era o pensamento oiticico do Antenor Nascentes, né? Sim. De forma que algumas coisas conservadas para ele nascer. Por que este S, se nós não dizemos? O brasileiro não diz o S. O português diz. O português diz nascer, né? Ele diz... Excelência, para que o X? O português diz excelência. O X no nosso excelência brasileira é papagaio de pirata. Não vai dizer mesmo. Quer dizer, você ignorou solenemente qualquer reforma. As reformas todas. Mas vamos lá, vamos voltar a falar da criação de texto. Como é que você escreve uma letra de música e como é que você escreve um poema, porque você fez as duas coisas em abundância? Qual é a diferença para você entre escrever letra de música e escrever poesia, escrever outras coisas? A diferença não existe. Porque eu tenho um princípio, tudo que eu faço é sempre com absoluta paixão. Eu fico concentrado naquilo e estou apaixonado por aquilo. No momento, minha grande paixão é essa entrevista. Fazendo uma letra de samba, a minha paixão é quando estou fazendo letra de samba. Quando vou fazer, que eu não chamo de poema, uns versos diferentes, a minha paixão é aquela. De forma que tudo é produto de espontaneidade. Nunca fiquei assim, pensando, peraí, deixa eu fazer um poema sobre isto. Não, é o que vem. O que vem serve. Se veio naturalmente, serve. Você chega por exemplo, no livro que você escreveu, daqui a pouco a gente vai até mostrar, o 16 linhas cravadas, você se impôs a disciplina de que cada história teria 16 linhas, né? Cravadas, né? Por que esse número cabalístico e como é que foi fazer isso? Não houve nada de cabalístico. Não foi 16, não podia ser 22, 40. Era um treino meu, porque eu gosto muito de quadra, né? Gosto muito de quadra. Então, fazer uma prosa assim, mas que tenha um limite. Bom, vou tentar. E foi um exercício para mim maravilhoso, né? Um problema de miniaturizar uma história, né? E deu muito trabalho, né? Porque você sabe, você faz um organograma, bom, essa história você já pensa no organograma, assim, tirando as gorduras, né? Agora, quando vai para a máquina, a imaginação vai solta. Você escreve na máquina? Na máquina, nunca computador. Eu tenho um profundo respeito por aquele excelentíssimo senhor. Mas quando você chega na máquina, você vai a 40 linhas. E aí é que é o gostoso da história, Pascoal. Você tem que passar aquilo para 16. Você sofre como se estivesse fazendo um parricídio, né? Esta frase é tão bonita, podia até fazer parte de uma antologia poética, mas não dá, eu tenho que fazer 16. Então, você vai matando filhos, porque palavra é filho. O que você escreve é filho, você vai matando filhos, até chegar a 16 linhas. Mas que não seja uma ficha técnica, tem que conservar um sabor de história. É uma narrativa, né? Quando consigo aquilo, é uma delícia. Está aqui feito. E você conseguiu muitas delícias nesse livro, porque algumas Obrigado histórias... pelas delícias. Nossa Senhora, algumas histórias são saborosíssimas. Aquela que você
fala do professor de português, do verbo suicidar. Eu queria até que você lembrasse, ou apresentasse aqui para o nosso telespectador. Teve até um problema de revisão, mas conte pra gente, por favor. Não, foi o seguinte, é que aquele professor era um professor de português amado pelos alunos, né? Era um presente do céu ser aluno dele. Então, até os outros professores tinham uma certa inveja dele, porque todos os alunos estavam sempre com aquele professor. Na hora da formatura era o patrono da classe e tal. E ele era muito rígido, ele passava o tempo todo com regrinhas, com gramatiquices, né? Então, o verbo suicidar, não existe o verbo suicidar. O verbo é suicidar, porque sui já é um reflexo. E é suicidar-se. Um dia ele foi para casa, não avisou, ele saiu mais cedo do colégio, não avisou, né? Que estava indo para casa. Quando chegou, estava a esposa dele embaixo de um homem, os dois mais revoltos do que madre ressaca e tal. E ele deixou um bilhete lacônico: Adélia suicidou-me. Foi uma invenção que eu tive na hora. Mas é uma tese linguística maravilhosa esse texto, porque põe em discussão toda a questão Toda a questão. Quer dizer, quando chega numa reação pessoal, esqueceu tudo, né? Foi um traído como outro qualquer, né? O traído não conhece gramática. Pois é. E o mais interessante é que o revisor meteu os pés pelas mãos, porque... Suicidou-se. Você escreveu Adélia suicidou-me. Né? E ele botou suicidou-se. Não só no próprio texto, como na contracapa. Na contracapa. Na contracapa do E livro. na contracapa eu não corrigi. Aliás, o Milor Fernandes diz que ele é contra a pena de morte, com exceção de revisor, né? E eu digo que o revisor é um sifilítico que faz filho na mulher dos outros. Terrível. Ô Mário, nesse livro também você fala das Figueiríadas, é isso? Figueiredas. Textos que você escreveu na época do general Figueiredo, né? E num dos textos você fala do verbo explodir, né? Porque o Figueiredo, numa famosa declaração, disse: se alguém tentar impedir a democracia que eu vou implantar nesse país, eu mando prender, bater, arrebentar, eu expludo. Né? Ele disse: eu expludo. Expludo. Ele disse: eu expludo. E você faz um comentáriozinho muito interessante num dos trechos dessas Figueiríadas. Você podia... já não me lembro. Não lembra? Honestamente. Não? Ele fala... é porque mexe com língua também, e você acha que até submeteu o texto, mandou o texto, ou o Drummond leu, sabe Deus como? Drummond é outra coisa que eu já vou contar a respeito de Figueiredas. Então, mas não me lembro. Então, diga de Drummond. A minha casa é muito distraída, sabe? Todos nós em casa somos distraídos. Um dia bateram à porta, um cidadão entregou: isso aqui é para o Mário Lago. Coisa grande, um embrulho grande. Quando eu cheguei... Agora, quem recebeu, depois que a pessoa foi embora, espera aí, parece que era o Carlos Drummond de Andrade. Uma edição de luxo do Don Quixote, que eu até transcrevo a dedicatória. Essa dedicatória, para mim, foi maná do céu durante 6 meses. Eu passei a chamar todo mundo de burro. Eu tinha tido aquelas palavras do Carlos Drummond de Andrade, o resto era tudo besteira. Ninguém valia nada perto de mim. Era eu, o Carlos Drummond de Andrade e uns outros. E aí ele de fato ele diz que você devia tocar a bola para frente. Tinha renascido a sátira poética, tal. Porque nós vivíamos um período complicado, conturbado. Havia quem dissesse que mexer com Figueiredo talvez colocasse em risco todo o processo de abertura. Você se viu até numa situação delicada em relação a isso. Só publiquei aqueles. Aquele primeiro canto, né? E o Carlos, quando nos encontrava: ô Mário, acaba aquilo, o homem está dizendo tanta besteira, acaba. Mas aí, gato escaldado, água fria tem medo. Eu conheço, cadeia muito. Digo: não, peraí, aí já passa a ser um negócio pessoal. Pessoal, casos pessoais são incríveis. Por exemplo, meu filho tem uma fazenda, quer invadir a minha fazenda, eu mando o exército. Essas coisas são sempre muito perigosas, né? De forma que, eu não sei nem por que falei nisso agora, mas está falado. Está falado. De forma que eu digo: não, fui fazendo, mas guardei. E agora, então, não é mais uma afronta, é uma gozação, né? Por isso que eu publiquei todo ele, né? E já que você não se lembra, eu peço permissão, a história do explodir, até para satirizar, você dizia que, e agora, como é que vai ser o verbo, né? Eu explodo, mas o verbo não é explodir, o verbo é explodir, e você satiriza dizendo que alguém, que eu não lembro mais, uma autoridade daquelas, diz: não,
passa a valer o verbo explodir, como quem diz. Até nisso eles mexem, eles podem tudo e mexem até por decreto na conjugação do verbo e no próprio verbo, né? No verbo explodir. E você foi muito perseguido por várias ditaduras e várias... Bom, eu conheci Estado Novo e conheci 64. A primeira vez que me convidaram para ficar retido foi em 32. Eu era estudante de Direito ainda. Depois, 41, 46, 49, 64 e 69. Nossa Senhora, é muita coisa. Quem sai a chuva é para se molhar. Eu, quando entrei, adotei uma filosofia, incorporei minha ideologia, eu já sabia tudo que podia acontecer. Fora que não era surpresa, né? Agora, realmente, na primeira cadeia, eu levei um susto desgraçado. Quando eu me vi sozinho na sala, no Hospital do Exército, lá no Caju, eu me lembrei de um livro que havia do Lenine, Se Fores Preso, Camarada, o comportamento do preso. E eu comecei a lucubrar, não é? Comecei a começar a baixar o pau. Até que ponto eu vou resistir? Quer dizer, começa aquela angústia, né? Porque a primeira prisão é com o primeiro sutiã, você não esquece. Sim. E tá aquele negócio, eu estava naquela angústia, a luz vinha de fora, a sala não tinha luz. Aparece uma silhueta, culote, cap, ele chegou. O cara disse, olha, rapaz, se você tem algum papel que comprometa, vai ali no banheiro, rasca tudo, bota no vaso sanitário e puxa a volta. Eu fico aqui. Quando eu saí do banheiro, que eu, como todo esquerda que se preza, eu estava cheio de papel. Quando eu saí do banheiro, eu fui abrindo a porta para sair e o cara saiu. Foi embora, eu nunca soube quem é. Uma solidariedade assim, espontânea. Né? Isso é uma coisa impressionante. Não, né? não. Cadeia tem umas coisas muito engraçadas. Em 64, tinha gente que deixava comida na porta da minha casa e ia embora. Tocava a campainha e saía. É gostoso você sentir que há um clima para você pensar de assim ou assado. Né? E qual é uma história importante que aconteceu com você em 44, um interrogatório especial, particular, o que você podia... Não, foi ali que eu levei um cassação. Aí, bom, ali eu que provoquei, não é? Eu provoquei porque eu, antes de me mandar para detenção, o delegado fez umas perguntas assim, rotina, para atualizar o prontuário. Senhor, onde é que trabalha? Eu digo, o senhor sabe, Rádio Mãe Veiga. Quanto ganha? 1.500 cruzados. Tá bem, pode ir. Não, tem mais. Eu ganho 1.500 cruzados ou cruzeiros, como radioator. Agora, para escrever, eu ganho mais 1.500 cruzeiros. Pode ir. Eu tenho mais. Mais? Eu tenho 250 cruzeiros de adicionais para ensaiar o que escrevo. Ele começou a fazer a conta, 1.500, mais 1.500, 3.000, mais 3.250. Esse comunista filho da mãe ganha mais do que eu. Aí que resolvi me divertir à custa do delegado, né? Quando ele dizia, pode ir, eu digo, tem mais. Mais? Sim, direitos autorais, né? Nada além, enquanto houver saudade, dá-me tuas mãos. Número 1, eu conheço o repertório, minha mulher canta todas essas besteiras que tocam no rádio. Eu continuei. Devolve, será, fracasso, aurora. Tá bem, pode ir. Tem mais. Mais? Venda de disco, né? E sempre dá uma média assim, uns 2.000, com os direitos autorais, 3.000. Dá por aí. Ele diz, tá bem, pode ir. Eu digo, tem mais. Mais? Vendagem de parte e piano. Isso dá pouco, realmente, dá 700. Tudo isto com samba, seu Mário Lago. E com a consciência tranquila, seu delegado. Aí um tira que estava atrás me deu um cachação que eu quase bati com a cadeira, com a cara na mesa. Nossa Senhora. Mário, você falou de tantas músicas aí, a gente vai falar disso num próximo programa que a gente vai fazer, né? Por enquanto fica para o telespectador o convite para o próximo programa do qual participará Mário Lago. A gente vai para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mestre Mário Lago dedicou uma de suas delícias, desta delícia que é o 16 linhas cravadas, a uma história maravilhosa sobre o X aqui. Eu peço licença a você, Mário, para ler. Para mim é uma honra. Puxa vida. No quadro negro estava escrito que as palavras com acentuação tônica na última sílaba são oxítonas. E Nino quis saber como se pronunciava aquele X. Como se fosse CS. O ano letivo estava no fim e Nino perguntou quando seriam os exames. Não é exames, Nino.
A tia disse que X se diz X. Na palavra oxítona, em exame soa como Z. Nino tinha 15 anos e ainda no primeiro grau. Seu pai prometeu férias na Disneylândia se passasse. Inútil, reprovado. Tia, dei vezame. Não é vezame. A tia falou, X vale Z. Em exame, em vexame, é como se o X fosse CH. O menino descendia de italianos. Sua aprovação envolvia honra à pátria. 3 explicadores. Nota 9 na recuperação. Muito bem, Nino. Tia, eu sou o máximo. Não é máximo, menino. X não é igual a CH? Em vexame, em máximo, o X soa como C. Mas você passou, ótimo. Eram tectos fáceis. Na palavra textos, o X se pronuncia como S. As primeiras vítimas da fúria de Nino foram Ximena, a professora, seu irmão Alexandre e o Xavier da farmácia. Eu imagino que não aconteceu. No manicômio judiciário, onde está há 20 anos, já matou o Xisto, enfermeiro-chefe, e um chinês, porque acha que a palavra se escreve com X. O X é para tudo isso mesmo? Pois é. Devia haver um movimento dos filólogos para tirar tanto emprego do X. É marajado o alfabeto. Ele vive de... Excelência, então, é papagaio de pirata, porque ninguém no Brasil diz excelência. Só português é que diz. Falta muito perdigoto para dizer. Mas diz excelência. Nós não, nós dizemos excelência. Então o X é papagaio de pirata. Essa história é genial, saborosíssima, delícia das delícias. Aliás, nós separamos aqui algumas canções em que aparecem algumas palavras com o tal do X. Numa delas, daqui para o Meyer, né, de Ed Mota e Chico Amaral, o que acontece? Daqui pro Meyer, ninguém imagina a cidade se vê do meu táxi. Pois é, o táxi, né? Esse X de táxi, né, Mário? Táxi. Em compensação, no zóio de Lula com Charlie Brown Jr., veja lá o que acontece. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Então deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Ei! Trouxe, que muita gente até diz truce, né? Como se fossem 2 S. Trouxe. E depois deixe viver, deixe ficar, né? O X agora, como a gente diz, X com valor de CH, mas na verdade é o único caso em que o X tem som de X mesmo, né? Porque o X de deixar tem som. Deixar é CH. É. E uma outra do Djavan, vamos lá. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro, te devoraria. Teu olhar não me diz exato, né? O X aqui é o X de, como vão dizer, né? De exame e por aí vai. Mário, delícia, hein? Parabéns, maravilha. Quem não conseguir aprender como se usa o X com esse texto, pelo menos morre de rir. É isso. Nossa língua. Você já ouviu o termo ghostwriter? Ghostwriter é o escritor que, sob encomenda, escreve um livro para outro escritor, que é quem assina a obra. Literalmente, o termo significa escritor fantasma. Ghost, em inglês, significa fantasma, espírito. Writer, aquele que escreve, escritor. Trata-se de uma profissão bastante comum na indústria de best-sellers, livros bem vendidos. Pois não é que uma equipe de televisão, a mesma que fez o Vila Sésamo americano, tomou o termo ghostwriter ao pé da letra e criou a série O Fantasma Escritor? O personagem principal é uma alma penada, que adora escrever, até porque não tem outro meio de se comunicar, e adora decifrar enigmas. Para isso, ele conta com a ajuda preciosa de crianças inteligentes e também aficionadas por charadas e criptogramas. Cada uma delas traz consigo um caderno, onde o escritor desencarnado possa pintar e bordar, isto é, escrever. Para acompanhar a trama, é preciso estar de olho nos textos que a simpática turminha vai escrevendo. Dessa maneira, você vê, ouve e lê a história.
É bastante divertido e você pode bancar também o detetive. É um número de armário, Lene. Um número de armário. É o número do armário do membro da equipe do CAD. É por aqui, vamos. Aqui, achei. Mas de quem é esse armário? Fiquei esperando perto do armário 163, mas não vi ninguém. Quem sabe a pessoa saiu cedo da escola. É, pra roubar uma criancinha. Espero que o Jamal tenha mais sorte na secretaria da escola. E aí? Nada. A secretária não quis me dar o nome do aluno que usa o armário 163. Morremos na praia. A série O Fantasma Escritor está sendo exibida pela TV Cultura de segunda a sexta-feira, às 4 da tarde. Não deixe de ver, é muito interessante. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua.